acidente do trabalho. Vamos lá. Acidente do trabalho está no CNU, no bloco 4. Acidente do trabalho é uma matéria muito comum nas provas de direito previdenciário. Acidente do trabalho, artigos 19 ao 23 da Lei 8.213. E lá na frente, o artigo 118. São esses os artigos que você tem que saber. Vamos lá? Letra O. Primeira questão. Renan terminou uma jornada de trabalho e pegou sua motocicleta, que estava estacionada na garagem do empregador. Enquanto se dirigia para a sua residência, devidamente equipado, Renan foi abalroado por um automóvel e sofreu um acidente de grande proporção. Diante da situação exposta e dos termos da lei previdenciária, assinale a afirmativa correta. Então, veja, Renan é um empregado, né? Terminou sua jornada de trabalho, pegou a motocicleta para ir para casa. E nisso ele foi abalroado. É difícil para mim. Então, vamos lá. Letra A. O acidente do trabalho está caracterizado na hipótese sendo irrelevante que o veículo seja de sua propriedade. Certo? Certíssimo, tá? Certíssimo. Por quê? Porque não precisa. A lei fala independentemente ou inclusive com veículo do segurado. O caso, sua moto. Então, foi um acidente de trabalho, foi um acidente equiparado ao acidente de trabalho. O acidente que a gente fala, acidente de percurso, do trajeto do trabalho para a residência ou vice-versa. Então, aqui, letra A, o que o examinador quis colocar aqui? Minhoca na sua cabeça. Minhoca na sua cabeça. Por quê? Olha, independente, irrelevante, que o veículo seja de propriedade. Aí a pessoa pensa o seguinte, olha, será que a questão do veículo dele tem condições? Não tem, né? A pessoa vai pensar, mas é irrelevante, porque a lei fala, inclusive, veículo de sua propriedade. Então, letra A é a resposta correta. Vamos ver letra B. Durante 2 horas, contados da saída do emprego, qualquer evento ocorrido com Renan seria acidente do trabalho, sendo irrelevante para onde ele estava se deslocando. Não é qualquer evento, né? No caso, tem vários eventos que poderiam, mas não é assim, durante 2 horas após a saída do emprego. Não. Então, letra B, errado. Letra C. O evento não se configura acidente do trabalho. Errado. Porque o veículo era de propriedade do segurado. Não precisa ser da empresa, tá? Não precisa ser da empresa. Então, nesse caso, também está errado. Letra D. Somente se o deslocamento estivesse sendo feito em transporte público ou em transporte fornecido pelo empregador, é que o sinistro seria acidente do trabalho. A questão toda aqui envolve estar no veículo de propriedade do segurado. Pode. Então, letra D, errado. Letra E. A lei é omissa a respeito, cabendo ao juiz verificar as condições do sinistro, para concluir se ele poderá ou não ser caracterizado como acidente do trabalho.
Não, a lei não é omissa. Artigo 21 da Lei 8.213, está lá bem, né, o acidente de trajeto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E aí a gente vai vendo, né, o comportamento de banca. A FGV, ela gosta de fazer prova de direito previdenciário com situações. Não como a Sebrasp coloca, mas situações mais, como se fossem mais concretas. Mas ela tende como que eu falo? Te deixar em dúvida com um determinado ponto. Nesse caso aqui foi a propriedade ou não do veículo pelo trabalhador. Bom, vamos seguindo. Olha, ainda com relação a benefícios por incapacidade, julgue o próximo item. Veja lá. A perícia médica do INSS, olha aqui fora que o curso de formação deu. A perícia médica do INSS considera caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constata ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Olha, essa questão foi no curso de formação da primeira turma do INSS aprovada em 2022. Por isso eu coloquei 2023, porque realmente foi aplicada em 2023. Mas dizer, a perícia médica do INSS, né, é a perícia médica federal, mas isso eles não deram como errado. Então aqui, a perícia médica, ela considera caracterizada a natureza acidentária, quer dizer, decorrente de acidente do trabalho. A incapacidade, quando vê lá o nexo, né, técnico epidemiológico, então o nexo de causalidade entre o trabalho e o agravo, sim, decorrente da relação da atividade da empresa e da doença lá da entidade mórbida elencada, quer dizer, com a CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Está correto. Então, pode marcar aí correto. Tá? E por que que o examinador colocou a perícia médica do INSS? Porque na lei ainda está, né, perícia médica do INSS. A lei, gente, é de 91 e o cargo de perito do INSS passa a ser perito federal muito depois. Então, nesse caso, como pegou o texto da lei, não tinha como recusar. Está correto. Qual que é o artigo? O artigo 21A da Lei 8.213. Certinho? Vamos lá? Olha só, Antônio, cônjuge de Maria, é empregado da empresa Boa Logística, na qual atua separando mercadorias. Pedro, seu colega de trabalho e operador de máquina empilhadeira, agiu de maneira negligente e acabou atingindo Antônio, causando-lhe lesões no braço. Esse acidente reduziu temporariamente a capacidade laborativa de Antônio. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir sobre benefícios por incapacidade. Eu trouxe aqui para acidente do trabalho, porque, na verdade, né, ocorreu aqui um acidente do trabalho. No horário e no local do trabalho, um colega de trabalho, por negligência, né, atinge Antônio. Então, é um acidente do trabalho, causando lesões e incapacidade. Vamos lá. A situação de Antônio não se enquadra na hipótese de acidente de trabalho, segundo a legislação previdenciária. Errado, né?
se enquadra, sim, como acidente de trabalho por equiparação. Então, é sim acidente. Artigo 21 da Lei 8.213. Então, neste caso, errado, pode marcar. Vamos à próxima. Com base na Lei 8.213, que dispõe sobre o acidente de trabalho, assinale a opção correta. Letra A. Considera-se agravação ou complicação do acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, esteja associada ou se superponha às consequências do anterior. O acidente de trabalho deverá ser comunicado pela empresa ao órgão de previdência social até o 5º dia útil seguinte ao da sua ocorrência. Doença degenerativa é considerada doença do trabalho. Letra D. Não se equipara ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado, fora do local e horário de trabalho, na prestação espontânea de qualquer serviço ou empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Qual dessas alternativas é a alternativa correta? É a alternativa A. Tinha letra E, desculpa. O acidente de trabalho ocorre pelo exercício de ofício a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho de forma permanente ou temporária. Então, a letra correta é a alternativa E, tá? Artigo 19 da Lei 8.213. Tá lá, quem poderá ter acidente do trabalho? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Então, ele fala a serviço da empresa, empregado e trabalhador avulso. A serviço do empregador doméstico, o empregado doméstico e o segurado especial. Para ser caracterizado acidente do trabalho, tem que haver o quê? Lesão corporal ou perturbação funcional, mas que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. Então, morte, pensão por morte acidentária. Perda da capacidade. Aí pode ser, se for uma perda parcial, um auxílio acidente acidentário. Se for uma perda total, uma aposentadoria por incapacidade acidentária. Se for uma perda temporária, né, uma redução temporária, uma perda temporária, auxílio por incapacidade temporária. Então, letra E é a resposta correta. Agora, vamos ver as outras alternativas. Considera-se agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, esteja associada ou se superponham às consequências do anterior. Não, é uma lesão de outra origem, então não pode ser agravação ou complicação do acidente do trabalho. B. O acidente de trabalho deverá ser comunicado pela empresa ao órgão de previdência social até o 1º dia útil ao da sua ocorrência. E em caso de morte, imediatamente à autoridade competente. Letra C. Doença degenerativa é considerada doença do trabalho. Errado, né? O que não é considerado doença do trabalho pela lei? A doença degenerativa, a doença inerente ao grupo etário, né, de idade, a doença que não produza incapacidade laborativa e a doença endêmica para habitante daquela região.
salvo se ele adquire essa doença em razão do trabalho, né, da natureza do trabalho realizado. Então, artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213. Então, letra E é a resposta correta. Pode aí conferir. Bom, vamos lá, mais uma questão. Acerca de legislação acidentária, regulamentação do seguro de acidentes do trabalho e moléstias profissionais, assinale a opção correta. Caso um segurado da Previdência Pública seja acometido por doença degenerativa, restará configurada a moléstia profissional, que enseja direitos decorrentes dessa condição. Gente, doença degenerativa não caracteriza doença do trabalho. Aqui o examinador até colocou doença profissional, né? Moléstia profissional. Moléstia profissional é aquela produzida em razão do exercício de uma determinada atividade. Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em razão das condições em que é feito o trabalho. Então, doença degenerativa está lá taxativamente, sem qualquer exceção, não considera doença do trabalho. Letra B. Tamanha é a importância do cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho que a legislação previdenciária prevê contravenção penal, punível com multa, para a empresa que deixar de cumpri-las. Perfeitamente. Perfeitamente a letra B, né? Se a empresa não cumpre as normas de higiene e segurança do trabalho, está sujeita a multa e é considerado contravenção penal. Algumas vezes eu já vi colocando como crime, e aí eu posso colocar errado. Letra C. Acidente sofrido por segurado no local e horário de trabalho, em decorrência de ato de imprudência de terceiro, não configura acidente do trabalho. Configura sim, em razão de imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Letra D. A data de início da incapacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho ou moléstia profissional deve ser apurada conforme a data da ocorrência do acidente ou a da segregação compulsória, não sendo válido o dia da realização do diagnóstico. Na verdade, aqui, a data de início da incapacidade laborativa decorrida de doença ocupacional, né? Doença profissional ou doença do trabalho, porque não houve ali um acidente típico, né? Ou por equiparação, ela vai ser a data da ocorrência, a data do afastamento, a data da segregação, quando se tratar de doença de segregação compulsória, e a data do diagnóstico. Vale o que ocorrer primeiro. Aqui, para corrigir, artigo 23 da Lei 8.213. Vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Volta lá, né? Tamanha é a importância do cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho que a legislação previdenciária prevê contravenção penal. Sim, punível com multa para a empresa que deixar de cumpri-las. Certíssimo. Mais uma aqui. Acidente de trânsito sofrido pelo segurado. Quando? Quando do percurso compreendido entre a sua residência e o seu local de trabalho, ainda que envolva veículo particular do segurado, é considerado acidente de trabalho para efeito de concessão de benefício previdenciário. Certo ou errado? Certíssimo. Desde o início eu falo, inclusive veículo do empregado. Então, aqui está correto, né?
correto. E aí você vê, né, 2019, 2022, trabalhando a mesma coisa. Acidente de trajeto. Certíssimo? Ficamos aqui com acidente do trabalho. Vou rodar a vinheta.